Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do podcast Descozinhar. Um podcast feito para desmistificar a nutrição e desconstruir os tabus da cozinha. Eu sou Paula Weber, chefe de cozinha. E eu sou Larissa Angélico, nutricionista e professora de pós-graduação na USP. Hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente vai usar muito o conhecimento da Larissa. Totalmente novo e que acabou de ser implementado, que é a rotulagem dos alimentos. Larissa, eu acho que é um episódio em que você vai só responder pergunta, vai virar quase uma entrevista. Não, vou resgatar aqui a Paula como a experiência aqui, como a paciente. O que é rotulagem? Bom, a rotulagem, se a gente olhar pelo termo técnico, né, ela vai transmitir ali alguma informação, e tem que ser informações fidedignas, verdadeiras, para o consumidor. Então, ela é o primeiro contato do consumidor com aquele alimento. Até fazendo essa pergunta, me remeteu quando eu e a Paula, a gente se conheceu. Porque ela virou pra mim, eu não conhecia ela me mandou, a gente trocou mensagens de textos, a gente estava num evento e aí ela mandou uma foto da roupa dela. Eu mandei uma foto minha, falei assim, a gente combinou de se encontrar num lugar, como que a gente vai se encontrar? Eu falei, fácil, mandei minha foto e você me achou. Exato, então é meio que isso, a rotulagem é a cara ali, é o exterior do produto, é como você reconhece. Quantas vezes, né, as marcas usam muito isso. Você olha, às vezes, o símbolo, não precisa estar escrito o nome da marca. Você já faz essa associação com a marca. E agora, assim, isso quer dizer, ao longo desses anos, teve uma padronização. Mas o que de fato está mudando agora? Quer dizer, porque todo mundo está falando, a rotulagem mudou, tem muito da coisa do integral. O que mudou de fato? Como era e o que vai ser? Bom, tem muitas coisas, muitos detalhes nessa nova legislação e eu vou conversar aqui um pouco com vocês ao longo desse episódio, vou trazer algumas mudanças, alguns conceitos, mas acho que o primeiro ponto é a gente entender que isso não aconteceu de uma hora para outra, tá? O primeiro movimento que a gente teve de mudança de rotulagem já foi fora do Brasil, foi no Chile. Então, o Chile, ele foi o primeiro país a começar a implementar o que a gente está vendo agora no Brasil, que é uma tarja preta. Então, vem escrito açúcar adicional, alto em açúcar, alto em gordura, alto em sódio. E eles conseguiram perceber uma mudança com essa rotulagem lá? Sim, eles conseguiram perceber uma conscientização maior dos consumidores. Então, é o que a gente espera aqui no Brasil. Então, lá no Chile, eles começaram a restringir até propagandas, assim. Eles não podem vender Kinder Ovo, que tem o brinquedo dentro. A Kellogg's, que tem o tigre. Eles também removeram o tigre da embalagem. Foi como o cigarro, né? Que assim, ao longo do tempo da embalagem, assim, eu nunca fumei, mas as pessoas que fumam dá até desespero de olhar um maço de cigarro. Então é uma coisa que vai te inibindo. Para algumas pessoas, tanto faz, mas para outras, você olhar um negócio assim, tem muito açúcar, porque assim, o que os olhos não veem, o coração não vê, os olhos não veem, o coração não sente. E não é bem assim, né, com os alimentos. Exato. E essa preocupação vem por uma questão de saúde pública. A gente está vendo que cada vez mais os índices de obesidade estão crescendo no nosso país. Né? A última estimativa é que até 2035 a gente vai ter 6,7 milhões de brasileiros acima do peso, obesos. Isso é o quê? 3 pessoas em cada 10 têm chances de se tornar obeso até 2035. É muita coisa. Então, essa rotulagem é nessa tentativa também do consumidor tentar reconhecer de uma forma mais fácil aqueles alimentos que vão ter mais açúcar, gordura. E quem sabe eles param de ser vendidos e são até descontinuados, né? Isso. Lógico que a indústria ela vai trabalhar com algumas formulações aí. Então, por exemplo, açúcar. Né? Muitos produtos eles não vão querer a tarja preta escrito lá alto em açúcar. E às vezes eles fazem o que? Eles mudam a composição, diminuem o açúcar e colocam adoçante no lugar. Mas já estão fazendo uma adaptação para poder... Tem um movimento aí também por trás das indústrias para elas tentarem.
se encaixar. E o integral, que era uma coisa assim, que você lê que é integral, você acha que está fazendo bem, né? Quer dizer, já fala assim, não, é integral, eu posso comer quanto eu quiser. Pacote de biscoito integral, não vai engordar porque é integral. Então, assim, como funciona essa parte do integral? O que mudou na parte do integral? E tem que ter limite para comer ou não? Sim, sempre. Mas com equilíbrio é tudo. Mas esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa que me segue, e aí ele tirou uma foto no mercado decepcionado. Ele falou assim, comprei a minha vida inteira esse pão achando que ele era 100% integral, e agora ele tá dizendo assim, viva integralmente. Porque com a nova rotulagem a gente não pode mais anunciar os pães como 100% integral. O que a gente tem que colocar é realmente a porcentagem de grãos integrais que tem ali. Então, tem uns que vão ter 35%, outros 45%, outros 65%. Então, quanto maior a quantidade de grãos integrais, melhor. Mas isso não quer dizer, não tô mexendo na caloria. Tá, eu tô mexendo, eu tô mexendo nas fibras. A caloria com o valor nutricional e caloria, assim, fica um balaio ali dentro, que você põe tudo ali, você fala assim, isso significa o quê? Isso. Então pode ser, tenha 2 pães, os dois 53% de grão integral, mas um vai ter um pouco mais de caloria do que o outro, tá? Então não necessariamente. O que muda no integral é a quantidade de fibras. E como que melhora o intestino. Então, a fibra é o que a gente consome, ajuda a saciedade, ajuda a gente ter menos fome mais rápido, ajuda ao funcionamento do intestino, eu ir mais frequente no banheiro, porque a saúde do intestino é muito importante também para o nosso corpo. E como é que eu faço assim? Eu olho esses rótulos todos, você tem alguma dica que assim, eu não vou começar a olhar o rótulo, o que é mais importante no rótulo? O que eu tenho que olhar primeiro? A caloria, a composição. Qual é o item que eu não posso deixar de prestar atenção no rótulo? Você pegou num ponto assim que eu sempre falo, gente, para de se preocupar primeiro com a tabela, a informação nutricional e olha a lista de ingredientes. Não, você tocou aqui, ó, no meu íntimo agora. Porque foi sem combinar. Foi total, gente. A gente só vê o bate-papo aqui mesmo. A lista de ingredientes. É muito difícil. Você lê lista de ingredientes? Vou te confessar que não. Eu quero que era real aqui. Vamos jogar assim, real. Mas assim, eu costumo, tem muitos produtos que eu compro a granel, os grãos. Então, assim, eu acho que eu não compro coisas que não tem, por exemplo, aquele chocolate que nem chocolate tem, né? Tem umas coisas assim. Mas como é que você sabe que não tem chocolate? Não, eu acho que tem chocolate. Eu olho pro produto e falo assim, ai, que cara bonita que ele tem. Porque às vezes a gente se engana comprando só pela embalagem. Que é isso que eu falei, né? Qual que é a aparência? Lógico que isso faz total diferença. E às vezes a gente compra um produto só porque ele é bonito. Não, mas são produtos assim, mais conceituais. Não é uma coisa muito processada, né? O que eu quis te falar é o seguinte, eu não compro coisas ultraprocessadas, então por isso que eu não me preocupo tanto. Mas assim, com certeza eu vou começar a olhar um pouquinho mais. O termo ultraprocessados, eu não sei se todos já ouviram, mas é algo que vem crescendo aí para demonstrar produtos industrializados, mas que recebem muitos ingredientes, assim, muitos aditivos alimentares. Então recebe, ele tem aroma de banana. Mas ele não tem a fruta banana ali, ele tem o aroma. Ele tem um conservante que é para durar mais na prateleira. Plástico, né? Assim, quase. Assim, tem alguns salgadinhos, esses ultraprocessados, que você olha. Então, assim, eu adoro petiscar. Então, eu prefiro sempre um polvilho, uma casquinha de pão integral, esses que vendem essas coisas. Por isso que eu acho que eu não preciso ler tantos rótulos. É um erro, mas... mas não necessariamente. Às vezes você pode achar que aquele alimento não é ultraprocessado por exemplo, iogurte com sabor. Esses dias eu estava fazendo uma visita num supermercado com uma cliente e tentando ajudar na compra. E aí ela falou que ela mostrou o iogurte que ela comprava, que era um iogurte com mel. Na verdade, ali dentro não tinha mel, ele tinha o aroma do mel. Então é isso, entendeu? Às vezes você fala, mas só um iogurte com mel. Não. Então por isso é importante esse hábito de ler a lista de ingredientes. Eu sei que tem alguns pontos difíceis, principalmente o tamanho da letra.
Isso é um negócio assim, meu Deus. Mas eu não tô pedindo pra vocês irem de lupa no supermercado. Aliás, tem até uns aplicativos que aumentam, né? Hoje em dia, não, mas tem é até que, aplicativo assim, que aumenta. É quase inviável você querer que alguém vá ao supermercado e leia todos os rótulos. Exato. Mas assim, se você fazer um exercício, uma vez, um dia eu vou comprar um iogurte, então eu vou prestar atenção no iogurte. Não é isso? Na outra compra, vou comprar pão. Então hoje eu vou prestar atenção na compra do pão. E é esse exercício. Por quê? O que a lista de ingredientes te mostra? O que tem ali dentro. Tá? Então, por exemplo, a lista de ingredientes, ela sempre vem do que tem mais para o que tem menos. Então, por exemplo, eu quero um produto que tenha menos açúcar. Na hora que você olhar a lista de ingredientes, se o açúcar... O chocolate, por exemplo, é assim. Tem chocolate que o açúcar vai ser o primeiro ingrediente. Eu tenho mais açúcar do que chocolate. Exato. Do que a massa do cacau. Exato. Então é o que mais vai conter ali dentro. Então, eu acho que, o que você estava voltando para o iogurte, o que eu acabo fazendo, eu sempre compro iogurte natural, eu procuro comprar desnatado e eu sempre faço a saborização em casa. Então eu junto com frutas, eu bato com banana, eu bato com morango, que eu deixo sempre congelado o morango para não estragar. Você usa um pouco, sobrou, você congela, com mirtilos, com manga. Então assim, é uma coisa que eu acabo já fazendo. Isso é a forma ideal, gente, é você comprar... Que aí ele até vem no iogurte, pode ver, apenas 3 ingredientes. Menos é mais. Porque é o leite, é o coalho, é só a base ali mesmo do iogurte. E aí você bate com uma fruta que você vai estar recebendo muito mais vitaminas ali naquele produto, mais fibras, mais nutrientes. Fica mais nutritivo do que você já comprar o iogurte. Agora, você tocou no ponto, saborizado. Você falou uma que tocou o seu coração, eu acho que é um que toca todo mundo, é essa história seguinte, se é diet, eu posso comer quanto eu quiser, porque não tem açúcar nem calorias. Bom, pera lá, vamos de mitos ou verdades, então, aqui. Isso é verdade ou não? E aí, gente, alimento diet tem baixa caloria? Pelo que você tá, pelo seu olhar. Pelo meu olhar, pela minha risada. Não, gente, não necessariamente. E esse é um dos maiores erros, assim. Porque, principalmente na alimentação, o diet surgiu muito para quem tem diabetes. Né? O paciente diabético começou em busca... Até nessa nova rotulagem, eles deram uma mudada nas terminologias também. O light permanece, mas o diet vai aparecer mais sem adição de, ou zero açúcar. O diet, ele vai ter a restrição ali de algum nutriente. E o diabético, a gente sabe que ele tem uma preocupação com o açúcar. Então, o diet a gente associa muito nessa questão de que ele é zero açúcar. Mas essas substituições que acontecem algumas vezes, ele é xilitol, mais não sei o que, nesses doces que aí é adoçante. Açúcar, isso. Eles fazem, assim, para algumas pessoas, eles fazem muito mal. Tá. Então, são aqueles doces que você come e você tem uma dor de estômago pavorosa. Sim. Mas deixa eu só recapitular para não perder a questão da caloria, que eu queria falar. Eu emendei nesse eu lembrei que eu já respondo. Com esses diets. Eu já respondo. Então, a questão da caloria. E o que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, o chocolate. Eles vão tirar o açúcar, aí eles colocam adoçante, às vezes alguma coisa nesse sentido, e aí eles aumentam, principalmente a manteiga de cacau. Sabe, tipo, manteiga de cacau que a gente passa no lava? A massa. Isso, é a massa do cacau ali. Lógico que essa manteiga de cacau que a gente passa na boca não é a mesma coisa. Mas aí, como é manteiga, e a manteiga ela tem mais calorias do que o açúcar. E aí, puxando para um lado técnico, tá? O açúcar, ele é um carboidrato. Cada grama de carboidrato tem 4 calorias. A manteiga, ela é uma gordura. Cada grama de gordura tem 9 calorias. Ou seja, se você tira o açúcar e você coloca mais gordura, vamos supor, você tirou 10 gramas de açúcar e pôs 10 gramas de gordura. Você está tirando 40 calorias e colocando 90 calorias. Tá? Então, por isso que não necessariamente um chocolate diet, né, um chocolate zero açúcar, ele vai ser baixa caloria.
Geralmente ele fica na mesma quantidade de calorias, proporcionalmente aos outros. Então é melhor comer o chocolate que você quer mesmo, né? Que é pra comer o chocolate. Depende, se for alguém que realmente tem a restrição aí, seja diabético, né, tem essa questão do açúcar. Aí você falou isso do diet. Aí quando você vai pro light, qual que é a diferença entre o diet e o light? Porque tem gente que acha que é tudo a mesma coisa. Diet zero é quando ele tem a retirada total de algum nutriente ali. Então, ele tem 0 calorias. Então, ele não tem nada de calorias. Ele tem 0 lactose, ele não vai ter lactose. Ele tem 0 açúcar, não vai ter adição 0 de açúcar. O light, ele vai ter uma redução de pelo menos 25% de algum nutriente. Então, não sei se vocês já viram no mercado sal light. Já. Porque o sal light, ele reduz o sódio. Porque eles fazem uma troca, né? Em vez de cloreto de sódio, eles tiram um pouco do cloreto de sódio e colocam cloreto de potássio no lugar. E aí o sal fica light, que ele fica com menor teor de sódio. Tá? E isso influi na pressão da pessoa. Isso. Quer dizer, pessoas com pressão alta, teoricamente... Sim, é uma boa opção, mas pessoas que têm doença de rim não é bom. Mas você não tem que usar esse sal, vamos pegar... Eu compro sal normal, eu uso muito pouco sal. Eu acho que assim, você pode abusar das ervas e dos temperos e colocar menos sal. É só uma questão de costume, porque tem gente que taca a mão no sal. Agora, voltando para esse caso daí... a substituição, às vezes não é mais prejudicial para outra coisa? Ou não retém mais o líquido? Então, por exemplo, para quem tem doença renal, a gente não recomenda. Porque para quem paciente tem problema de rim, às vezes tem complicação aí na quantidade de potássio, de um controle da quantidade de potássio no organismo. Não é melhor pôr menos sal mesmo e pronto? O ideal é. E aí o que pode acontecer também, às vezes as pessoas usam sal light e acabam usando uma quantidade maior. Porque então isso é elas por elas. Que assim, eu fala assim, não sei se salga. Ele salga igual, mas não igual, mas praticamente a mesma coisa. Mas as pessoas às vezes têm essa tendência de acabar colocando. Não é o nosso tema, o sal, mas já que você entrou no... E qual é a diferença desse sal light para um sal do Himalaia, por exemplo? Até eu fiz um post esses dias. Ixi, esse aí dá pano pra manga, hein? Essa é a explicação longa. É porque o sal do Himalaia, na verdade, a quantidade de sódio vai ser igual ao sal normal, né? O que eles falam é que conserva mais nutrientes, mas tem toda uma repercussão, porque é um sal caro. Tem muita gente, às vezes, falando que é do Himalaia, mas não, coloca corante rosa ali. E pronto, e fala que é essa rosa. Então, assim, eu acho que pra mim não é um bom, assim, excelente custo-benefício que vai mudar totalmente a sua alimentação. Eu sou muito mais da lógica de vamos reduzir a quantidade de sal que você está colocando na comida. Não, e para isso você usa os temperos que realçam o sabor, quer dizer, você usa um pouco de azeite, aí você usa tomilho, você usa manjericão, você usa outras coisas que dá sabor do mesmo jeito. O sal aparece o quê? Para dar sabor. Exatamente. Né? Para disfarçar o gosto da comida. Então a ideia não Exato. Porque a gente tem papilas, né? E ele atinge essas papilas e acaba realçando, que é o que o glutamato monossódico faz. Que era aquele... que tem muitos produtos que tem... Como é que a gente menciona sem falar marcas? Exatamente. Tô pensando nisso. Não, é aquele quinto, é o umami, né? Aquele sabor que na parte dos sabores é aquele outro sabor. Tá? Agora, voltando para a nossa história da rotulagem do diet e do light, na hora que eu tiver, assim, eu vou pegar uma coisa comum, requeijão. Eu tenho um requeijão light e tenho um requeijão diet. Light e o tradicional. O que muda neles? Sim. O que esses laticínios, eles acabam fazendo é, por exemplo, trocando o leite, que é integral, por um semi-desnatado na hora de fazer a produção desses alimentos. Tá? Porque o leite desnatado para o leite semi-desnatado, o que muda, na verdade, é a quantidade de gordura. Então, provavelmente alguém já tomou que viu que um é muito mais gorduroso, né? Mais concentradão, assim. O semi-desnatado... Tanto é que o desnatado parece uma água. Parece uma água. Né? Porque, na verdade, a gente não tirou a proteína, a gente não tirou o carboidrato dele. A gente só muda a quantidade de gordura. Então, se eu tenho um queijo que é feito com aquele leite mais magro, né, com menos gordura, ele acaba ficando um queijo com
uma menor quantidade de gordura. Então, por isso o queijo light ou Essa requeijão coisa de light, leite, uma menor quantidade de gordura nesse caso. A gente tem o costume de tomar leite bastante assim, quando é pequeno, tanto que o pediatra dos meus filhos, a partir de 1 ano, ele deu leite semi-desnatado, que ele dizia, eu quero adultos saudáveis, não quero coronárias entupidas. Então, ele falou assim, vamos tirar a gordura, quer dizer, tinha todos os nutrientes, e tem gente que acha que não é leite. É leite, tem a mesma coisa. Sim, só muda a quantidade de gordura. E aí, com essa nova rotulagem, também vai ter uma tarja preta para gordura saturada. Então, aqueles alimentos que tiverem muita gordura saturada, vai vir escrito alto em gordura saturada. O que a gordura saturada causa no nosso organismo? Vamos aproveitar para explicar tudo aqui. É o que a Paula está mencionando aí, das coronárias, né? A gente, nada mais, nada menos, a gente tem artérias e veias no nosso corpo, né? E essas gorduras podem acabar, né, se grudando aí nas paredes desses vasos, dessas artérias e entupir. E aí você tem um infarto, né, do coração, você tem um AVC quando é no cérebro, né? Então esses são os riscos, né, para a sua saúde, que a gente chama de cardiovascular. E a gente tem que prestar atenção no rótulo, na quantidade de gordura saturada, tem um limite para isso? Então, essa nova rotulagem, quando tiver acima de 6, isso é para alimento sólido, acima de 6 gramas por 100 gramas do alimento, ele precisa vir escrito uma tarja preta. E isso começa a implementar, quer dizer, a gente está falando que já está em vigor e todos os alimentos têm que estar assim. Então, aliás, esse assunto veio à tona hoje, porque hoje começa a valer para todo mundo, tá? A única condição que eles permitem é os produtos que ainda estão dentro do prazo de validade, para não descartar, para não ter desperdício, eles estão deixando comercializar, mas, gente, agora geral, até os pequenos produtores são obrigados a implementar aí a nova rotulagem. E aí eu tava até brincando aqui que eu era um SOS na cozinha agora, já que eu falei desse negócio de alimento vencido. E aí, Paula, alimento vencido, o que você acha? A gente come? Não, melhor não. Eu tava contando, eu tinha aqui no freezer congelado. Você acha que porque está congelado vale para sempre. E aí acabou ficando aqui no fundo, eu tinha um bolinho de bacalhau. Eu olhei para ele olhou para mim, eu falei assim, aí já tava cheio de gelinho, aí foi olhar a data, ele vence, ele valia muito tempo, ele era um alimento que podia ficar mais de ano, mas ele já estava com o prazo vencido. Eu falei, não, é uma pena. Então é uma dica assim, não adianta ficar acumulando, jogando as coisas no freezer, porque não resolve, assim, não adianta comer alimentos vencidos. Tem algumas coisas que você percebe que que foi cortado, ele tem que ter uma data específica, vale de um dia para o outro, e não necessariamente você consegue. Falando de embalagem, de prazo de validade, tem algumas coisas que a gente tem que estar atento. Primeiro, tem muito alimento que às vezes você conserva a temperatura ambiente e depois de aberto, ele vem lá escrito, manter refrigerado e consumir por tantos dias. Por exemplo, palmito, vidro de palmito. Se for no mercado, ele vai estar lá, temperatura ambiente, vai durar um tempão. Se estiver fechado, porque ele é embalado a vácuo e tudo mais. Abriu, você vai ver que ele está escrito, manter refrigerado e consumir, se eu não me engano, eu não sei se é 3 ou 5 dias. E aí pode variar de marca para marca, porque as indústrias, elas fazem teste de prazo de validade. Então, toda indústria, todo produto alimentício, ele precisa ter ali um prazo de validade. Tem até alguns que vem escrito consumo imediato. Por quê? Para você pegar, consumir e pronto. Não, e na dúvida, assim, não coma, porque não vale a pena. E por que não comer alimento vencido? Porque muitas vezes pode ter ali um crescimento de micro-organismos, o fungo, bactérias, eles podem já ter se desenvolvido, só que eles não são visíveis a olho nu. Você já comentou então, você não vai episódio isso, que é assim, falar do pão. Não é porque o pão tá embolorado, você tira metade do pão tá embolorado, o resto você come. Não, você, tipo assim, se tiver um pedaço embolorado, é tudo pro lixo. Então isso é algo que a gente tem, porque isso aqui a gente não vê os micro-organismos, então a gente precisa
ter essa consciência do E alimento acho que assim, a consciência começa, assim, a gente vai fazer uma cadeia, pensando em olhar o rótulo, pensando em como a gente vai armazenar, quer dizer, porque o pão, por exemplo, você pode armazenar na geladeira, que ele vai durar mais tempo, e aí você põe numa torradeira para esquentar, e toda uma cadeia para, assim, incentivar o não desperdício. Então, não adianta comprar cenoura para 2 meses, né? Assim, vamos tentar comprar o que você vai consumir, porque vai estar sempre mais fresco. E aproveitando, existem algumas embalagens, né, que são vendidas no mercado, que são bem legais, que você conserva melhor o alimento. Assim, a cenoura fica mais fresca. Não guardar alface molhado. Porque a gente fez um de conservação de alimentos aqui. Se você não teve a oportunidade de escutar, volta. Aliás, foi o último episódio, se eu não me engano. Foi o 9º episódio que a gente fez sobre conservação de alimentos. Lá tem essas dicas mais práticas para vocês conservarem, né? Então, gente, acho que pensando aí, resumindo um pouco de tudo que a gente trouxe aqui dessa nova rotulagem, acho que os principais aprendizados e tarefas que vocês podem... A gente brinca, o professor adora passar a tarefa. Ela sempre deixa uma listinha de lição de casa. Mas porque é isso, gente. Eu vejo que o que funciona é vocês irem lá no supermercado e aplicar e ler. E se vocês tiverem dúvidas, a gente sempre, toda terça, a gente abre caixinha de perguntas no nosso Instagram. O meu é larissa.angélico. E o da Paula? Pitadas e Palpites. Então, ficou difícil me achar? Vai no Pitadas e Palpites, que é mais fácil. Olha lá. Mas assim, o que eu achei a sua melhor dica mesmo, assim, fazendo um resumo, é escolher um alimento por vez. Que aí você se acostuma e vai se familiarizar. Então, assim, eu sempre compro laticínio. Dessa vez eu vou perder 5 minutos a mais e vou olhar o laticínio. Isso, porque aí você escolhe qual que é melhor e depois você vai recomprando ele. Então, gente, eu acho que é esse ponto. O segundo, começar a prestar mais atenção na lista de ingredientes. Na tabela nutricional agora também vai ter o açúcar adicionado. Então, tudo que for açúcar, que a gente já discutiu, né? Todos vários nomes de açúcares também que aparecem na mídia. Na mídia não, e nos produtos alimentícios mesmo. O açúcar aparece com diversos nomes. Mas agora vai ter na tabela nutricional açúcares adicionados. Então busquem por aqueles que têm menos açúcar adicionado. Então tem 2 produtos que eu gosto, olha lá qual que tem menos açúcar adicionado e opta por ele. Você pode começar a fazer uns quiz depois dessa apresentação. Vamos ver para ver se vocês aprenderam tudo. Fazer quiz. Mas é um jeito fácil de aprender. Eu acho que assim fica... Eu vou dar um palpite. Eu devia ter começado e falado, gente, primeira coisa, vai onde você tá e pega um rótulo para você acompanhar a minha fala. Mas eu acho que é um assunto pertinente, a gente vai voltar, quer dizer, a gente está falando nisso quando foi implementado, eu espero daqui a 6 meses, quem sabe, voltar nisso, e eu não sei se você já vai ter dados para dar nesse período tão curto. Se realmente está repercutindo alguma coisa nesse sentido. Se teve algum, quer dizer, como você acompanha toda a parte científica, eu acho que ia ser legal a gente pôr como lição de casa também, voltar a esse tema daqui a 6 meses, 1 ano, para ver qual foi o impacto nisso na saúde pública. E sabe o que eu achei interessante? Também esses dias mandaram a maisena. A bolacha maisena já estava escrito lá, alta em açúcar. Mas é boa, né? Ela é uma delícia. Mas é assim, eu acho que... E teve uma vez também que eu fui no Chile. Não, no Chile não, fui no Uruguai. O Uruguai, ele também tem o mesmo esquema. E aí eu filmei os produtos considerados fits. Estavam tudo com tarja lá. Tudo tarja, cheio de tarja. Então, acho que isso vai ajudar também a gente a quebrar um pouco. É isso que a gente fala, quebrar isso da nutrição, que o que é fit, né? O que é caro é o saudável? Não, gente, vai no básico, vai na fruta, vai no arroz com feijão, né? Vai com os produtos que a gente chama in natura, os produtos que vêm da terra mesmo, porque vocês vão errar. Bom, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Nos escrevam, assim... Sugestão de pauta, dúvida, a gente está aberta. A missão aqui é trazer o máximo possível, de uma forma fácil,
descomplicada sobre assuntos relacionados à nutrição, à cozinha, à gastronomia, né, as nossas vivências, o que a gente tem. E a gente aprende muito com as dicas. Essa é a ideia, né? Fazer um podcast para vocês aí, para a gente ter essa troca de informações, para vocês terem onde buscar informações aí reais. Então até para a próxima. Espero todos vocês no próximo episódio.